Oração Batista em Tabuleiro. E nós estamos aqui para mais um vídeo devocional onde nós refletimos sobre uma oração que está registrada na Bíblia que foi feita num momento de grande dificuldade, de grande aperto. Hoje nós vamos falar sobre a oração de um grande profeta de Deus que foi o profeta Elias. E nós vamos falar de uma oração que está registrada no livro de 1 Reis, que é onde encontra-se a história de Elias, num momento muito complicado, da vida do profeta, onde alguns até mesmo dizem que Elias estava profundamente depressivo aqui nesse momento. Ele se encontra, essa história, essa oração, ela se encontra no capítulo 19, e eu vou ler parte do versículo 4, que é onde ele faz a oração, que ele diz assim: Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, Elias no caso, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. A oração de Elias é pequena, curta e muito direta. Basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, que aqueles que vieram antes de mim. Eu não fiz nada melhor, nada além do que eles fizeram. Então eu não sou ninguém tão importante assim. Por que Elias está pedindo nesse momento para morrer? Isso é interessante. Elias pede a Deus para que ele morra. Elias ele era um profeta do Senhor, e ele foi um profeta num período de um rei muito mau, chamado Acabe. E Elias ficou responsável por denunciar o pecado e a maldade de Acabe, assim como da sua esposa, Jezabel. E Jezabel era uma mulher que odiava muito Elias. Acabe, em alguns momentos ele odiava, em alguns momentos ele ouvia o profeta, mas a sua esposa, Jezabel, era uma mulher muito idólatra. E ela odiava com isso o profeta Elias, porque Elias matou todos os profetas de Baal, que eram os profetas que eram relacionados aos outros deuses, aos deuses dos outros povos que haviam entrado dentro do reino de Israel. Então Jezabel ela tomou raiva de Elias, e principalmente porque Elias falava que ela era uma idólatra, alguém pecador, uma mulher pecadora, e que destruía o reino de Israel. Então ela, muito nervosa, ela prometeu que ela iria perseguir Elias e iria matá-lo. E Elias fica sabendo disso, e então ele foge da presença de Acabe, foge da presença de Jezabel, e ele encontra-se cansado provavelmente de fugir, cansado da fuga, fisicamente, mentalmente, sob essa pressão da morte iminente. Elias ele senta debaixo de uma árvore e faz essa oração ao Senhor: olha, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não consigo mais fugir, provavelmente a Jezabel vai conseguir me encontrar aqui, vai me pegar, e eu não sou melhor que os meus pais, me mata de uma vez. Eu não sou ninguém especial, leva a minha vida, Senhor. Isso é interessante porque em alguns capítulos anteriores, o profeta Elias havia feito grandes coisas, ele havia demonstrado de forma muito veemente para as pessoas de Israel que ele realmente era um profeta do Senhor, e de que o Deus, o Deus a qual ele servia, que é o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus, e o Baal, os outros deuses que existiam ali também, que levavam o povo à idolatria, eles não eram deuses verdadeiros porque eles não conseguiam fazer nada, eles não existiam, e por isso não tinham poder nenhum. E Elias conseguiu mostrar que o Deus de Israel era verdadeiro porque ele tinha poder, ele fazia as coisas acontecerem. E mesmo fazendo essa grande demonstração do poder de Deus e sendo usado por Deus para fazer isso, Elias ele fica com medo de Jezabel e fica com medo de morrer. E ele parece que não conseguia enxergar de que Deus, esse mesmo Deus que ele servia e que provou para as outras pessoas de que ele era o verdadeiro Deus, poderia protegê-lo de Jezabel. Então a gente vê aqui que Elias ele estava cansado. Elias ele estava esgotado, tanto fisicamente, mas também mentalmente e espiritualmente. Elias aqui ele não conseguia mais suportar o peso que tinha sobre ele. Ele não conseguia mais lidar com aquela situação, mesmo tendo feito grandes coisas lá atrás. A pressão que acumulava-se sobre Elias foi grande, a ponto dele olhando: eu não consigo lidar mais com tudo isso.
eu fui zeloso até onde eu consegui, agora eu não consigo mais, suportar essa eminência, essa insegurança que eu estou sentindo. Eu não tenho capacidade física, mental, espiritual de suportar tudo isso que está sobre mim. É por isso que ele fala, olha, eu não sou melhor que os meus pais, né? Eu cheguei ao meu limite, eu não consigo fazer mais do que isso, eu não sou ninguém especial, então tira a minha vida, né? Agora é melhor morrer agora, porque eu não consigo dar mais nada para o Senhor Deus. E aí a gente pode continuar lendo, né? A Bíblia diz que Elias dormiu, provavelmente estava muito cansado, ele dorme e Deus vai alimentando Elias, né, dá comida para ele, deixa ele descansar. E aí depois que Elias está descansado, depois que Deus conversa com Elias e Elias desabafa com Deus, Deus dá uma nova função, né, para Elias, uma última missão que era, né, fazer uma série de coisas e inclusive escolher o profeta que sucederia ele, né? Ou seja, Deus reconheceu realmente que ele estava cansado, que ele já tinha feito muito, né? Mas é interessante que nesse sentido Deus acolheu a fala de Elias, Deus acolheu o lamento, né, o pranto, o desabafo do profeta. E nesse momento, né, em que nós estamos tão angustiados com a falta de perspectiva do que vai acontecer, talvez muitas pessoas não estão preocupadas com a doença em si, algumas estão, outras não, mas algumas pessoas talvez estão preocupadas com um emprego que não vai ter mais, com dinheiro, com as coisas que estão ficando caras, com a impossibilidade de ver os familiares, pessoas que moram distantes. Existem vários motivos para nós ficarmos preocupados. E mesmo tendo fé em Deus, muitas vezes a gente vira e fala, poxa Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais tudo isso, sabe? Eu não consigo me sentir seguro, eu não consigo ver nada de bom, eu não consigo suportar tudo isso que está acontecendo. E aí vai acontecendo coisas na nossa vida, nós vamos tendo um acúmulo, né, de problemas e realmente a gente se vê esgotado, a gente se vê sugado pelas circunstâncias. E fala, Deus, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. E quantas vezes a gente está desse jeito, mas a gente vai procurar outras coisas, né? Outras coisas. A gente acha que assistir Netflix, que fazer fofoca, que chorar com alguém, que isso realmente vai nos trazer a paz e a segurança que a gente anseia. Talvez conversar com alguém, se abrir, desabafar, é algo que é bom, mas realmente só vai fazer efeito se a gente fizer isso primeiramente com Deus. Colocar diante de Deus, olha Deus, eu não aguento mais. Eu realmente não consigo suportar o que está acontecendo. Eu não tenho forças para me manter mais de pé. Eu não tenho condições físicas, mentais e espirituais de conseguir, né, servir ao Senhor como eu tenho servido até aqui, porque a pressão é muita. Isso não é errado de falar com Deus, isso não é pecado. Pecado é guardar isso no coração e não ser sincero com Ele. É a gente esconder, é como um filho fica com vergonha de decepcionar o pai e esconde dele a verdade. Isso é pecado, mas a gente não deve fazer isso. A gente deve realmente se abrir com Deus, a gente deve falar com Ele o que a gente está sentindo. E a gente tem um bom exemplo de Elias, que fez isso e Deus ouviu o desabafo dele, Deus trouxe uma solução, Deus trouxe uma resolução para a vida de Elias e Elias teve força para cumprir o que ele ainda tinha que fazer. Então, da mesma forma que você possa se colocar diante de Deus e desabafar diante dele. Está depressivo, está ansioso, está triste, está inseguro, coloque diante de Deus, fale, Deus, eu cheguei ao limite das minhas forças. Ele vai acolher a sua oração e ele com certeza vai dar uma solução para você, assim como ele deu para o profeta Elias. Um grande abraço, fique com Deus e que Deus possa estar abençoando a sua vida, de toda a sua família.